paz, queridos, boa noite. Como é bom estar mais uma vez aqui juntinho com você para juntos celebrarmos o nome do nosso Deus. Vamos dar início a mais um culto de celebração. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus, vamos orar, vamos falar com Ele, vamos entregar a Ele este culto e pedir que este culto suba com um cheiro suave no seu trono sagrado. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui, ó Pai, e podemos falar contigo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos, ó Deus, por todos os livramentos que tivemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor receba este culto com um cheiro suave no teu trono sagrado. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo, ó Deus. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de ti. Mas é em nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. E agora nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Amém, queridos. Como é bom ouvir o ministério de louvor da Segunda Igreja Batista da Posse. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada membro do ministério de louvor da Segunda Igreja Batista da Posse. Amém?
Queridos, nossa igreja está em campanha de missões estaduais. E nós no Ministério de Mulheres temos aprendido cada coisa muito interessante que a Junta de Missões Estaduais tem feito, tem realizado. E se você tiver algum interesse, procure saber, procure a irmã Fátima, para que você tenha conhecimento de tudo aquilo que a Junta de Missões Estaduais tem produzido. E você vai se surpreender. Queridos, nesse momento agora, nós vamos passar a palavra à irmã Fátima do Rosário, que tem um recado para a gente acerca de missões estaduais. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre a nossa campanha de missões estaduais. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do trabalho realizado no estado do Rio de Janeiro. O tema que nós estamos trabalhando nesse ano de 2020 diz assim: sim, eu creio. E a divisa está em João 5,24, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Sim, eu creio que o estado do Rio de Janeiro precisa passar da morte para a vida. E isso só será possível através das suas orações e das suas contribuições. Que cada um de nós possamos ser como aqueles que seguram a corda, né? Porque quando você ora, quando você oferta, né, você está indo juntamente, né, ali com os missionários naqueles lugares que eles vão e que muitas das vezes nós não podemos estar. E na noite desse dia nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho realizado pela capelania prisional. O pastor Rodrigo Cunha desenvolve um trabalho de excelência, tá? Com a capelania prisional. E nós vamos ver nessa noite, conhecer um pouquinho do trabalho desse missionário. Então, assim, que nesta noite, né, se você ainda não é um adotante, se você ainda não contribuiu para missões estaduais, que você possa olhar com muito carinho todo o trabalho que é realizado no estado do Rio de Janeiro. A nossa Samaria, a nossa Jerusalém é aqui. O estado do Rio de Janeiro precisa ser alcançado pelo amor de Deus. E nós temos homens e mulheres de Deus trabalhando em várias áreas. Temos as capelanias, temos os projetos, né? Capelania estudantil, né? Capelania escolar, capelania universitária, materna infantil, capelania hospitalar e capelania, né, através do esporte, né? E assim, são tantos projetos, tantos alvos para o ano de 2020, mas que só conseguiremos realizar com as suas orações e a sua contribuição. Envolva-se, conheça um pouquinho nessa noite de mais um pouquinho do trabalho realizado no estado do Rio de Janeiro. E nesta noite também eu te convido a orar por missões estaduais. Nós estamos encerrando a campanha, tá? Nesse mês de julho, hoje exatamente, mas as ofertas os irmãos poderão estar entregando até o final de julho. Que Deus nos abençoe. Olá pessoal, nosso departamento de missões, povo do nosso estado, povo de Deus. Nós estamos aqui em Itaperuna, eu, seu capelão prisional, pastor Rodrigo Cunha, e o nosso pastor Rafael Lugão. Dá um tchau aí, pastor. Estamos aqui com a nossa equipe, todo mundo dando tchau aí, pessoal do estado. Olha, nós estamos aqui pregando o evangelho em Itaperuna, na Casa do Oleiro e dentro do nosso presídio. E o nosso povo aqui está muito animado com o início da campanha de missões estaduais, que tem como tema, sim, eu creio. Então nós queremos, irmãos, pedir a vocês ajuda em oração, nas suas contribuições, para que esse trabalho possa continuar a servindo
as pessoas da nossa sociedade mais carentes, com mais dificuldades, tá bom? E continuemos a pregar o evangelho em todo o nosso estado, tá bom, gente? Deus abençoe, um grande abraço, pois nós cremos em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus, tchau. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por estar na Tua presença nesse momento, te agradecendo as ricas bênçãos do Senhor. Pai amado, nesse momento especial, quero te pedir pelos missionários estaduais, mundiais, nacionais. Quero te pedir que o Senhor esteja com cada missionário, Pai, que nesse momento estão nos campos, levando a Tua mensagem. Pai querido, eu coloco eles diante de Ti. Te peço uma bênção muito especial por eles, ó Pai, pela saúde, que o Senhor possa estar contemplando eles, ó Pai, falando ao coração deles e cuidando, Pai, de cada missionário. E agora, nesse momento muito especial, eu quero colocar o pastor Rodrigo Cunha nas Tuas mãos. Pai querido, ele está na área de capelania prisional. Que o Senhor possa estar visitando o Teu servo, Pai, na sua vida emocional, física, mental, que ele possa ser sustentado por Ti, no trabalho que ele está realizando com missões. Pai querido, fala ao coração do Teu filho, protege de todo mal, que ele possa, Pai, estar nesse momento gozando das maravilhas do Senhor, do Teu cuidado. Assim também com todos os missionários, ó Pai, que estão nesse momento trabalhando na Tua obra. Também te peço pelo Hospital da Posse, pela Maternidade Mariana Bulhões, também o Carev e todos os missionários na direção. Irmã Fátima do Rosário, Pastor Paulo Org, o irmão Nemias, Pai, todos esses irmãos que estão empenhados na Tua obra. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de falar com o Senhor. Te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nossa igreja é uma igreja que ama missões. Amém? Você completou mais um ano de vida durante essa semana? Você fez aniversário? Então nós agora vamos orar por você. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele te concedeu. Feche os seus olhos e nós vamos orar. E para fazer esta oração, eu vou convidar a irmã Alessandra para que nos eleve a Deus em oração, agradecendo a Ele, porque Ele te concedeu mais um ano de vida. Amém? É um momento de agradecimento. Agradecimento a Deus pela vida de cada um de vocês, que completou mais uma primavera diante do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Oremos agora nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos agora, nos colocamos com o coração grato a Ti, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Agora, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, uma bênção especial para cada um irmão que completou mais uma primavera. Ó Deus, que o Senhor continue guardando, livrando e protegendo de todo mal. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo que cada um dos Teus servos precisa. Ó Pai, que o Senhor possa estar neste momento restaurando a saúde, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando os projetos e sonhos de cada um, ó Pai, segundo a Tua vontade. Graças te damos por cada um deles. Guarda, livre e protege de todo mal. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. A CIB da Posse ama vocês. Amém, queridos, a nossa igreja é assim. Se você está alegre, nós estamos alegres com você. Mas se você está triste, nós estamos juntinhos com você e ficamos tristes também. Porque somos uma família, a família CIB da Posse. E
A família Cibe da Posse agora tem um recado para o senhor, pastor Wagner. E o irmão Orlando vai lhe dar esse recado que a família Cibe da Posse tem para o senhor nesta noite. Boa noite, pastor Wagner Moutini. Estou aqui, neste momento, em nome da Segunda Igreja Batista da Posse, a qual gostaria de poder, nesse dia especial, te abraçar e demonstrar pessoalmente cada um aquilo que o Senhor representa para cada uma pessoa que compõe o grupo de membros da Segunda Igreja Batista da Posse. Mas por motivo de não podermos estar todos juntos, para a pessoa falar pessoalmente ao Senhor aquilo que sente, me deram a responsabilidade de transmitir ao Senhor aquilo que a igreja tinha vontade de falar pessoalmente com o Senhor. Dizer ao senhor pastor Wagner quanto a Igreja Batista Segunda da Posse é honrada em saber que há 5 anos atrás nasceu um novo pastor, pastor Wagner Teixeira Moutini. Há 5 anos passados, quando foi consagrado, Deus já tinha um projeto de que o Senhor seria o pastor dessa igreja. E o tempo passando, já caminhando para 5 anos, que o Senhor é o pastor presidente da Segunda Igreja Batista da Posse. A igreja se sente honrada com isso. E por esse motivo, eu estou aqui para dizer, em nome da Segunda Igreja, pastor Wagner Moutini, continue sendo esse homem que Deus separou, esse homem que Deus há 5 anos passados consagrou, mas o Senhor já tinha nos planos de Deus. O planejamento de Deus já seria que o Senhor um dia seria o pastor dessa igreja. Há 5 anos passados ele confirmou isso, te consagrando e logo seguido te colocando na responsabilidade desse pastor, que hoje é um orgulho para toda a igreja tê-lo como nosso pastor. Pastor Wagner, Deus continue te abençoando. A Segunda Igreja Batista da Posse te ama e quer continuar junto com o Senhor. Deus te abençoe e seja feliz do seu ministério. Amém, queridos. Como eu já tinha dito para vocês, a nossa igreja ela está de portas fechadas, porém ela não está parada, ela está trabalhando. Todos os nossos ministérios que vocês estão vendo aqui estão a todo vapor, estão trabalhando. E na próxima quinta-feira, dia 9, às 20 horas, atenção, você que faz parte do Ministério de Integração da Família, na próxima quinta-feira, dia 9, às 20 horas, teremos o nosso primeiro encontro do grupo do Ministério de Integração da Família. Então, você que faz parte não pode ficar de fora. Querido, se você está de fora, se você não está participando do seu ministério, do ministério a qual você faz parte, entre, participe, porque tem sido uma bênção. Nós temos sido abençoados com os nossos líderes e louvamos a Deus pela vida de cada líder dos ministérios da Segunda Igreja Batista da Posse. Amém? Agora você está preparado para ouvir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações? Então, se você está preparado, prepare-se, porque agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Com a palavra, o nosso querido pastor Wagner Moutini. Olá, boa noite a todos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Chegamos aí a mais um final de semana, cumprimos mais uma etapa e eu quero dizer a você que louvo a Deus pela sua vida, porque daqui a 10 dias nós vamos completar aí 4 meses de afastamento, 4 meses com o tempo fechado, e você tem dado uma verdadeira lição, né, de visão positiva, uma verdadeira lição de compromisso com a obra do Senhor, uma verdadeira lição de esperança, de ânimo, e isso só alegra o coração do pastor e certamente o coração de Deus. Deixa eu conversar com você aqui um pouquinho acerca de algumas informações importantes e depois a gente vai refletir um pouquinho na palavra.
Como faço habitualmente, começo tratando pelas questões aí referentes aos pedidos de oração. E você lembra que nas últimas 2 semanas a gente fez menção à cunhada do pastor Elias, que reside lá em São Paulo, e que na semana retrasada estava com um quadro de saúde bem agravado, estava internada, numa condição muito difícil. Pediu o pastor Elias para que a igreja orasse, nós fizemos isso, e na semana passada ele trouxe uma outra informação de que ela havia recebido alta e que estava em tratamento domiciliar. Bem, ontem o pastor Elias me ligou, fez um novo contato e infelizmente trouxe a informação que ela faleceu. Ela faleceu porque, além de uma idade bem avançada, ela tinha uma série de outras dificuldades de saúde e essas dificuldades, somadas ao problema que ela estava enfrentando agora, acabaram por ceifar a vida dela. Então, ele agradece pelas orações de toda a igreja e pede que a gente continue orando, só que dessa feita pela família enlutada, né? Pelos aqueles membros, aqueles familiares que permaneceram vivos, aqueles que agora vão ter que vivenciar, né, esse período de luto, que é necessário, que é orientado pela Bíblia, e que podemos ajudar orando, pedindo ao Senhor que conforte, que console, que ampare todos aqueles que estão sofrendo com essa perda nesse momento. Outra informação que eu quero dar a você é que a nossa campanha de missões estaduais, pelo menos aqui nesse nosso encontro virtual, está terminando hoje. Hoje nós encerramos essas participações aqui com a nossa querida irmã Fátima do Rosário e a nossa campanha, embora esteja se encerrando na rede social, ela continua até o final do mês com a possibilidade de você entregar ainda a sua oferta, fazer a sua colaboração. Nesse aspecto eu quero aqui citar o Ministério Feminino, que tem aí feito um trabalho interessante. Elas se reúnem diariamente num culto muito bom, que o pastor teve até a possibilidade de participar no dia de ontem, e elas têm trabalhado a questão missionária, a questão da contribuição, e já conseguiram levantar ali um valor considerável. Eu quero então incentivar a você que participa de um outro grupo de interesse da igreja, que faça a mesma coisa, que envolva-se lá nessa campanha missionária, porque a gente tem até o final do mês para fechar essa oferta, e eu espero que seja uma oferta expressiva. Então, se você não colaborou ainda, faça lá a sua colaboração, pense lá no seu alvo, entre em contato com a liderança lá do seu grupo, para que eles possam dizer a você ali o dia que você vai poder fazer essa doação, de que forma isso vai acontecer. A gente está encerrando uma campanha, mas o Ministério de Evangelismo e Missões já aborda aí uma outra possibilidade. Agora vamos entrar numa campanha chamada Campanha do Agasalho, onde chegamos naquele período de inverno, e você sabe, nesse momento nós temos muitos desalentados aí, nas nossas ruas, gente que está completamente numa situação de abandono, o frio é inclemente em alguns momentos, e a gente pode colaborar. Se você der uma olhadinha lá no seu armário, talvez você tenha lá um casaco que não usa mais, uma calça que você não está vestindo mais, um par de meias, uma roupa infantil, alguma coisa que possa ser doada. Você tem um cobertor, você tem algo que possa ajudar a aplacar essas noites frias que a gente vai enfrentar nesse período de inverno. E para fazer essa doação não há dificuldade, você entra em contato lá com o Ministério de Evangelismo e Missões, procura a irmã Fátima do Rosário, ela vai te dar todas as dicas ali de como é que você faz essa doação, como é que você vai caminhar aí para que a sua contribuição chegue até a ponta lá, aquele que mais está necessitando. Eu quero também agora fazer menção à sua generosidade no dia de ontem. Ontem completei o 5º ano de ordenação ministerial e confesso que fiquei constrangido com tantas palavras carinhosas, com tantas palavras generosas, individualmente, através dos ministérios da igreja, o que só me anima a continuar lutando cada vez mais para que juntos possamos fazer a obra do Senhor. Eu disse para vocês uma vez e repito aqui,
o amor de vocês, o carinho de vocês, a generosidade de vocês é o combustível que impulsiona o meu ministério. Então, fica aqui a gratidão do pastor por cada mensagem, por cada gesto, por cada carinho, né, que foi destinado a mim no dia de ontem. Eu gostaria de perguntar a você se você ouviu com atenção aí o louvor, né, que foi entoado hoje. Muito bonito, né? Muito bacana. E esse louvor tem tudo a ver com o que a gente vai tratar daqui a pouco aqui na nossa rápida reflexão dessa noite. Mas antes eu quero ainda te trazer uma última informação. Eu quero dizer a você que vamos chegando aí já a um desfecho para essa pandemia. Eu acredito que daqui a um tempo curto, razoavelmente curto, nós já estejamos aí voltando às atividades no templo, e foi um tempo que vai daqui a pouco completar 4 meses de experiências maravilhosas. A igreja, né, caminhou muito bem, a igreja está mais unida do que nunca, a igreja está feliz e a sua igreja está plenamente em funcionamento. E eu digo isso em todos os aspectos, na sua devoção, na sua comunhão, mas especialmente ali com os seus compromissos. E por isso é que eu quero, nesse momento, fazer menção não só a você que tem orado, a você que tem participado, a você que tem dedicado tempo para fazer a igreja continuar funcionando, participando de todas as atividades, mas também que tem colaborado, né, você que pode fazer isso, colaborado financeiramente com a igreja, você que tem cumprido aí a sua, né, o seu compromisso de entregar dízimos e ofertas. Isso tem sido de fundamental importância para manutenção, para o funcionamento pleno da sua igreja, porque você já sabe, a igreja, entre outras coisas, precisa de recursos para cumprir, né, parte das suas funções ali, para que o funcionamento continue a ser satisfatório. E eu quero te dizer que, a despeito de tudo que a economia, né, global vem enfrentando, e a nossa também, a despeito das dificuldades que todos temos enfrentado, a sua igreja vai muito bem nesse quesito. A sua igreja cumpriu e tem cumprido todos os seus compromissos. A igreja hoje não tem nenhum compromisso que não foi honrado. A igreja está com suas contas todas em dia, a igreja está com seus repasses todos em dia, denominacionais, compromissos com as organizações, tudo está funcionando perfeitamente bem. E isso além da sua, né, contribuição generosa, é um trabalho muito bem feito da Comissão de Finanças, da Tesouraria da Igreja, né, de toda aquela parte administrativa que tem essa incumbência de gerenciar os recursos. E a gente foi além disso, além de conseguir manter tudo funcionando, além de conseguir manter todas as contas em dia, você já viu que a gente está fazendo melhorias lá no templo. Melhorias para que quando você retorne, você tenha ali, né, um espaço ainda melhor para que você ofereça um culto com qualidade para o Senhor. Você viu que a gente já fez uma primeira etapa, melhoramos todo aquele piso externo ali que tinha muitos problemas, já há bastante tempo isso preocupava o pastor, mas agora não mais, o piso está muito bonito, ele está certinho, fizemos um reparo em todo aquele espaço ali externo da igreja, você vai notar a diferença quando voltar ao templo. Mas não paramos por aí. No dia de ontem, eu e o incansável irmão Antônio, né, estivemos numa loja de material de construção e fomos até lá para adquirir materiais de pintura. E compramos lá uma quantidade significativa de materiais para pintura, porque a gente vai pintar toda a parte externa da igreja. A partir de terça-feira, a sua igreja vai passar ali por uma reforma na pintura, a fachada vai ser pintada, aquele pátio interno vai ser pintado, aquele corredor lá que a gente tem pouco acesso vai ser todo pintado também, as grades externas serão pintadas, você vai ver que a sua igreja vai ficar muito bonita, né, para o seu retorno. Todo o piso vai ser pintado e você vai ver que coisa bonita. E não é só isso. Você lembra bem que no domingo, né, é muito comum lá, principalmente no domingo à noite, quando as nossas irmãs vão ali muito elegantes para o culto, elas deram aquela passada no salão no final de semana, ajeitaram o cabelo, né, retocaram lá a maquiagem,
e chegam sempre muito elegantes para o culto da noite, mas sempre com uma preocupação. Será que vai chover? Não é? Porque toda vez que chove, complica um pouquinho, né? Desmancha um pouco lá o penteado, e principalmente quando você precisa ir até o bebedouro naquela sede, né, intensa que todos sentem, ou quase todos sentem, durante os nossos cultos. Mas lembra que você tinha uma dificuldade para isso. Você ia até o bebedouro, deixando ali o interior do templo, e se tivesse chovendo, você tinha que estar com muita sede mesmo, né? Senão você tinha que passar por aquele trecho ali entre a cantina e o bebedouro que é descoberto, e certamente você ia se molhar. E aí, possivelmente, você ia estragar ali o penteado, molhar a roupa. Bom, isso é coisa do passado, né? Você já viu aquelas lindas coberturas acrílicas, né, que algumas pessoas produzem justamente com essa intenção de proteger da chuva? Pois bem, a sua igreja mandou construir, né, um aparelho daquele, e ele já vai ser instalado na outra semana. Então, quando você chegar, já não vai ter mais dificuldade nenhuma em transitar entre o templo e o bebedouro, mesmo nos dias de chuva. Você não vai se molhar, porque vai ter lá uma linda, uma bela cobertura, né, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. São melhorias que a gente tem feito na igreja e que estão ali sendo realizadas para te dar um conforto maior. E como é que foi possível fazer isso, pastor? Num período de dificuldade, num período de recursos, né, ali mais curtos? Sua generosidade, seu compromisso, né, a sua atenção para com a causa cristã e o cumprimento daquilo que você acordou com o Senhor quando o aceitou como Senhor e Salvador, de dar curso à sua obra. E manter a igreja funcionando, o templo funcionando, faz parte, né, desse compromisso. Então, muito obrigado a você, meu irmão dizimista, a você, meu irmão ofertante, porque a sua colaboração nos fez, né, continuar aí caminhando de maneira bem tranquila, bem serena, e nós vamos aí para melhorar cada vez mais o ambiente do templo, que é, afinal de contas, um local para adorarmos ao Senhor. Pois bem, pensando em tudo isso, pensando, né, nessas coisas boas que acontecem mesmo num momento de grande dificuldade, nas promessas que são cumpridas, porque o Senhor nos fez muitas promessas, e quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre, você pode ter certeza disso. Ele disse que não nos abandonaria, não vai nos abandonar. Ele disse que estaria conosco até o último dia, e Ele vai estar conosco até o último dia. E Ele disse também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? E não vão prevalecer. A igreja continua de pé. E nessa última semana, nós tivemos então uma semana muito especial, uma semana de muitas atividades. Uma semana que começamos lá no domingo com a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto de oração, o nosso encontro noturno, e na segunda-feira as irmãs estão fazendo um trabalho excelente, elas têm um culto às 18 horas todos os dias, e na quarta-feira nós tivemos aí a comemoração, né, um culto pelo aniversário do primeiro ano de reorganização do Ministério de Homens. Na quinta-feira nós tivemos ali o Ministério da Terceira Idade, nossa querida irmã Sara conduziu um trabalho muito bacana, e o Ministério Diaconal se reuniu também já no início do final de semana para um culto ao Senhor. Olha só, o pastor participou de todos e foi abençoado durante toda a semana com esses encontros de oração, de louvor, né, de debate. Muito bacana, muito bacana. Essa é uma igreja viva, uma igreja em movimento. E é interessante, porque parece que a gente tem mais atividades agora com o templo fechado do que estávamos tendo com o templo aberto. Não é isso? E isso tudo é bênçãos do Senhor. Isso tudo é fruto de uma promessa que Ele nos fez lá atrás, né? E essa promessa nos obriga a olhar para a realidade de uma maneira diferente, a olhar para o mundo de uma maneira mais positiva, a olhar, né, mesmo para as lutas, com um olhar sempre de esperança, porque é uma promessa. E aí, pensando nisso, eu gostaria de, por alguns minutos, refletir com você num texto muito interessante, que você conhece bem, está lá no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Você sabe, eu leio sempre na NVI, e eu vou ler aqui e pedir a você que me acompanhe. Diz assim:
os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha só que palavra interessante, não é? Que palavra importante que registrou o apóstolo Mateus, mas são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que há a necessidade de termos um olhar positivo, de um olhar bom, porque isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença não só para as nossas ações, para as nossas atitudes, para as conquistas que ainda vamos ter, mas faz diferença fundamental no nosso interior, no nosso íntimo, né? Isso faz toda a diferença. E Jesus está nos alertando acerca dessa necessidade de termos olhares bons, e isso nos fará ter, né, uma visão luminosa, ou seja, uma visão positiva mesmo nos momentos de dificuldade. Você já imaginou, quando iniciamos lá essa tarefa aí de ficarmos afastados e com o tempo fechado, certamente muitas dúvidas surgiram, não só na nossa igreja, em outras igrejas, em todas as outras, né, comunidades que a gente tem contato. Havia sempre uma grande preocupação com vários aspectos. Preocupação acerca da comunhão, preocupação acerca da manutenção, né, das atividades da igreja, preocupação acerca das questões financeiras, claro, porque eu já disse para vocês até, né, brincando que dinheiro em termos de igreja é algo extremamente espiritual, né? E é verdade, faz parte. A gente precisa desse, né, componente para prestar um serviço de qualidade ao Senhor. Faz parte dessa nossa caminhada, investirmos, né, recursos financeiros também na obra. Então, olha, depois de quase 4 meses, quantas surpresas a gente teve positivas. Por quê? Porque lançamos sempre um olhar muito positivo. A gente não pensou em momento nenhum que não daria certo. Você lembra? Lá, desde a primeira semana, eu venho dizendo, não estou preocupado. Olha, não tenho nenhuma dificuldade, sei que vai dar tudo certo, sei que a igreja vai caminhar bem. E isso funcionou porque o meu olhar era positivo e o seu também. O meu olhar, né, lançava luz dentro dessa realidade difícil, e o seu olhar também, porque não adiantava eu fazer isso sozinho, eu precisava de você, precisava da sua companhia, da sua parceria, e você seguiu junto com o pastor. E olha como é que a gente está chegando agora ao desfecho, né, ao final aí dessa tragédia, sem grandes dificuldades. A igreja vem trabalhando muito, a igreja está mais unida do que nunca, e a igreja conseguiu até fazer investimentos. Olha que coisa sensacional. E por que tudo isso? Porque a gente tinha uma promessa, a promessa, não é, de que o inimigo não nos derrotaria. E convictos nessa promessa, esperançosos, a gente tem seguido em frente. Eu quero lembrar de uma situação bíblica aqui, para dar para a gente um exemplo mais claro acerca de como, né, uma promessa e um olhar positivo pode transformar muitas situações difíceis. Eu quero levar você lá no Antigo Testamento, um texto que eu sei que você conhece, por isso não vou ler, vou apenas citá-lo. Está lá em Números, capítulo 13, e você lembra dessa passagem, quando, orientado pelo próprio Senhor, não é, Deus, Moisés escolhe 12 homens, e ele tinha apenas 3 meses que havia saído do Egito. O povo estava, não é, livre do cativeiro do Egito no deserto há apenas 3 meses, 90 dias, e a gente já está aí ultrapassando essa marca, chegando a 120. E depois de 3 meses de caminhada, Deus, né, mandou que Moisés escolhessem 12 homens ali, valentes, 12 homens espertos, inteligentes, para conhecer, para dar uma olhada, para fazer um relatório acerca da terra que ele disse que daria, para ele cumprir a promessa que havia feito ao povo ainda no Egito, lá no momento da saída, para dizer que os levaria para uma terra, né, que manava leite e mel. E você já conhece a história. Ele separou 12 homens, um de cada tribo, enviou esses 12 homens, eles entraram secretamente na terra,
observaram tudo que lá existia, fizeram relatórios, trouxeram inclusive amostras daquilo, né, que a agricultura podia produzir, dos pastos verdejantes para os rebanhos, das grandes cidades que lá existiam, trouxeram um relatório de que realmente a terra era maravilhosa. Mas, esse é o problema, né? Tem sempre um mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Desses 12 que foram visitar essa terra prometida, 10 tiveram uma visão muito negativa, muito distorcida, muito escurecida, enegrecida, né, daquela realidade e daquilo que Deus havia prometido, que era uma coisa maravilhosa, era uma terra fantástica. Mas eles enxergaram as belezas, mas deixaram que a parte mais difícil, que aquilo que era mais negativo, suplantasse toda a beleza, né, que estava diante dos seus olhos. Porque, embora concordassem com os outros dois, do grupo de 12, que a terra era produtiva, que haviam belas cidades, que os campos eram propícios para a criação de rebanhos, eles perceberam que eles eram numerosos, os habitantes, que haviam guerreiros em grande quantidade, armamentos, né, dos mais eficientes e modernos, e eles já ali chegaram à conclusão, mesmo contrariando uma promessa de Deus, que seria impossível tomar posse daquela terra. Né? Não havia condições de fazer isso. O olhar era muito pessimista, o olhar era muito negativo. E eu, olhando lá para o capítulo 13 e 14 do livro de Números, vou ver uma reação muito interessante de dois desses 12 homens, né, que lá estiveram na terra a ser observada, Josué e Calebe. Esses dois tinham uma visão completamente distinta. Eles, além de, obviamente, enxergarem também toda aquela maravilha, todas aquelas possibilidades da terra que Deus havia prometido, eles não conseguiram, né, ver aqueles obstáculos como um impedimento, apenas algo a ser superado. E como é que seriam superados? Com luta, com vigor e, acima de tudo, com a esperança de que a promessa de Deus iria se cumprir. Mas você já conhece a história e sabe que esses 10 homens acabaram influenciando todo o povo, né? Acabaram fazendo com que todo o povo acabasse rejeitando a ideia de tomar posse daquela terra. Chegaram a concluir que era impossível fazer isso. Isso aborreceu por demais a Deus. Deus então chamou Moisés, disse: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou te dar um povo melhor do que esse, para que vocês possam herdar a terra que eu prometi a vocês. Mas você conhece Moisés, sabe como é que Moisés era, né? Também duro na queda, e ele confrontou a Deus acerca da possibilidade de continuar com aquele povo que havia saído do Egito, aquela geração que saía, né, havia experimentado o cativeiro, que agora, por conta de uma visão completamente equivocada da realidade, queriam abandonar e começaram a reclamar, inclusive, dizendo: olha, que não adiantou Deus tirar a gente do Egito, trazer para cá, para que a gente morra aqui sob, não é, as armas desse povo poderoso? Não, então a gente quer voltar para o Egito, a gente quer voltar para aquela vida de escravidão, que lá pelo menos tinha alguma coisa para comer e algum lugar para morar. Bom, isso deixou Deus chateado por demais, e ele prometeu a Moisés que aquele povo não entraria na terra prometida. E olha só, uma dificuldade, uma luta que duraria apenas 3 meses, e eles logo receberiam ali o cumprimento da promessa, né, acabou se estendendo por 40 anos. Mas pastor, esse deserto era tão longo assim? Não. O que Deus fez foi fazer com que esse povo ficasse girando ali, né, em círculo durante 40 anos. E para que isso? Para puni-los? Não. Até aqui é para que o tempo se encarregasse de extinguir aquela geração que saíra lá do Egito. E foi isso que aconteceu. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E essa é a nossa preocupação. Eu confesso que estou muito mais tranquilo agora, porque percebo que na segunda da posse praticamente ninguém vai morrer no deserto. Todo mundo vai alcançar a promessa, né, feita por Deus. Por quê? Porque estão com a visão muito positiva, estão empenhados, estão engajados, estão esperançosos, porque a promessa vai se cumprir. Mas aquele povo lá atrás, apenas 2 de todos aqueles que saíram do Egito sobreviveram para entrar, né, e herdar
essa terra prometida com uma nova geração que havia nascido no deserto. Agora, você já pensou se aquela turma tivesse, prestado atenção nas palavras do Senhor, se tivesse confiado mais em Deus? O problema é que às vezes a gente não confia em Deus. A gente diz que ama Deus, a gente diz que tem compromisso com Deus, a gente diz que segue ao Senhor Jesus, mas a gente não confia. A gente acha que tem que ajudar Deus, que a gente pode fazer melhor, que o caminho que a gente está trilhando é melhor do que aquele que Deus já preparou para a gente. E aí é deserto na certa. Aí é morte, e depois de um grande período de você andando em círculos. Você já percebeu que muita gente está andando em círculos? Que muita gente roda, o tempo passa, os cabelos vão ficando brancos quando sobram alguns, e a vida não melhora, ela só piora. E a cada novo dia que é acrescentado à vida da gente, é um dia a menos para o restante das nossas vidas. Então, você vai vendo que o tempo passa e aquela pessoa não melhora. O tempo passa e nada acontece. O tempo passa e não evolui. Porque tem uma visão muito negativa da vida. Tem uma visão muito negativa, inclusive, de si mesmo. A gente tem conhecido pessoas que têm uma visão tão negativa de si mesmo que acha que só vale a pena se relacionar com outro, ou consegue se relacionar, participar de um grupo, se estiver sempre se fragilizando, se estiver sempre demonstrando o seu lado mais difícil, mais frágil, está sempre ali tentando demonstrar o quão difícil é a sua caminhada, o quão penosa é essa sua aventura terrena. E o outro extremo também é muito perigoso. Porque tem gente que tem uma visão distorcida da realidade acerca de si mesmo e acha que é mais do que todo mundo. Acha que é melhor do que o outro. Acha que tem mais direito que qualquer outra pessoa. Isso também é uma distorção de realidade. Porque quanto maior a palmeira, maior o tombo. E aí essa pessoa vai se deslumbrando com a vida e lá na frente o tombo é alto, se machuca e não alcança os objetivos. Por isso, meu irmão, eu quero encorajar você nessa noite a prestar atenção nessa realidade. Deus nos fez promessas. E se Ele nos fez promessas, Ele vai cumprir essa promessa, não tenha dúvida disso. Mas Ele exige que, para que essa promessa se cumpra integralmente, nós tenhamos que ter uma visão diferente a respeito da realidade. Uma visão diferente a respeito do que está diante dos olhos. Já pensou se boa parte da segunda igreja batista da Posse tivesse uma visão muito negativa desse período? É bem possível que a igreja estivesse totalmente dispersa, que nós estivéssemos aí cheios de dificuldades financeiras, que já tivéssemos perdido muita gente, porque não nos empenharíamos em orar e pedir ao Senhor que protegesse e guardasse, teríamos famílias desestruturadas, gente infeliz, gente chorando, e isso a gente não vê na Segunda da Posse. A Segunda da Posse está numa caminhada muito boa. A Segunda da Posse é uma igreja que, vendo tudo o que vi nesses últimos quase 120 dias, dou graças a Deus, porque Ele me colocou nesse tempo junto com vocês. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter participado disso, pela oportunidade de ter crescido na companhia de vocês, de ter me tornado uma pessoa melhor, como eu sei que você também se tornou uma pessoa melhor diante dessas dificuldades que a gente enfrentou. Não dá para acreditar que alguém tenha enfrentado o que a gente enfrentou e vai chegar lá no final do mesmo jeito que estava antes dos acontecimentos presentes. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero dizer a você que Deus tem promessas para você. Que Deus disse a você que vai te levar para uma realidade melhor, para um local que Ele já preparou. Eu não sei em que área Ele prometeu, mas eu sei que Ele prometeu. Eu não sei se foi na sua área profissional, eu não sei se foi na sua área financeira, eu não sei se foi na sua área da saúde, eu não sei se foi na sua área relacional. Eu sei que Deus te fez promessas, porque Ele fez promessas para todos nós. Então, eu quero te animar nessa noite a olhar para a realidade desses dois homens. Lembra depois
45 anos lá na frente, depois desse episódio aqui, porque esses dois homens insistiram que a terra era boa, insistiram que daria certo, insistiram que Deus havia prometido, e se ele havia prometido, eles iam caminhar, não é, em cima dessa promessa, com esperança de que isso iria se realizar. E você conhece a história lá na frente no livro que Josué escreveu, lá no capítulo 14, há um diálogo muito interessante entre esses dois. Moisés agora já não vive mais, Josué é o líder, eles já estão dentro da terra prometida, e agora é hora de sentar e dividir o espólio. Sentar e dividir a terra, não é, que foi conquistada. E aí Caleb levanta o dedinho lá, né, um senhor já de 85 anos, e diz assim: ei, lembra daquele papo que a gente teve com Moisés, depois que a gente veio aqui visitar essa terra pela primeira vez, para preparar um relatório, que Moisés me disse que me daria, né, por herança a parte de Hebrom, né, dessa terra, e que ela serviria a mim e aos meus descendentes. E isso faz 45 anos. E hoje eu estou aqui com 85, cabecinha branca, mas com o mesmo vigor de 45 anos atrás, quando eu estava lá ainda garotão, com 40 anos. E quero conquistar aquilo que Deus me prometeu. Eu quero ver a promessa cumprida. E exijo, Josué, que você, né, cumpra aquele acordo que Moisés fez comigo e foi abençoado por Deus. E Josué cumpriu. E até os dias de Jesus, Hebrom era conhecida como a terra de Caleb, dos descendentes de Caleb, né? Um homem de 85 anos, que esperou por 45 anos uma promessa se cumprir, mas nunca desistiu. Nunca teve um olhar negativo. Nunca passou pela cabeça dele de que não se cumpriria. Nunca desistiu de receber aquilo que Deus havia prometido que daria a ele. E eu tenho certeza que você também tem promessa de Deus, né? Ele esperou 45, eu sei que você não vai esperar isso tudo. Tem gente que está esperando um mês, 2, 1 ano, 10, mas a promessa vai se cumprir. Mas para isso, só se os seus olhos forem bons. E aí toda a sua visão, né, toda a sua capacidade de interagir vai ser luminosa. Agora, se você tiver uma visão negativa, obscurecida, né, a sua vida vai só definhar. Então, meu irmão, saia, né, dessa condição, não caia nessa armadilha. Isso é coisa do inimigo, ele quer te derrotar, ele quer te vencer pelo cansaço. Então, meu irmão, seja persistente, confie nas promessas do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Fique com Deus, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.